Olá pessoal, meu nome é Wallace. Meu nome é Eric. Meu nome é Wagner. Nós somos o grupo que vamos apresentar os receptores endocannabinoides e a influência da maconha no seu bem-estar. Os receptores canabinoides encontram-se localizados por todo o corpo, do cérebro ao tecido conjuntivo. Ao considerar efeitos de fitocannabinoides como CBD ou THC, existem dois receptores canabinoides primários de interesse: receptor canabinoide tipo 1, CB1R, e receptor canabinoide tipo 2, CB2R. Os receptores canabinoides tipo CB1R encontram-se principalmente no sistema nervoso central, embora alguns destes receptores estejam também presentes nos tecidos periféricos, incluindo as glândulas endócrinas, baço e coração. Os CB1R não se encontram presentes na medula oblongada, que é a parte do sistema nervoso central responsável pela respiração e pelas funções cardiovasculares. Estes receptores, que se encontram na maioria no cérebro, são responsáveis pela regulação de processos como a cognição, memória, funções psicomotoras, coordenação dos movimentos, orientação espacial, percepções sensoriais, como por exemplo gosto, toque, olfato e audição, performance cognitiva, motivação e percepção de dor. A função mais importante do CB1R é a redução do excesso ou inadequação dos sinais transmitidos pelos neurotransmissores do cérebro. Ao ativar os CB1R, a hiperatividade ou a hipoatividade dos mensageiros, como por exemplo a serotonina, que é a responsável por regular as atividades dos músculos lisos, como por exemplo vasos sanguíneos e bexiga, a dopamina, que é responsável por atuar especialmente no controle do movimento, memória e sensação de prazer. Por exemplo, quando o THC se liga aos receptores CB1R, a atividade dos circuitos da dor são inibidos, resultando numa diminuição da dor. Muitos outros sintomas, como a náusea, espasticidade muscular e convulsões, podem ser aliviados ou diminuídos através da terapia com canabinoides. O CB1R responde tanto aos canabinoides endógenos, como a anandamida, como aos canabinoides externos, os fitocannabinoides THC e CBD. No cérebro, estes receptores encontram-se no hipocampo, memória e aprendizagem, no córtex cerebral, tomada de decisão e comportamento emocional, no cerebelo, controle motor e coordenação, no putamen, movimento e aprendizagem, no hipotálamo, apetite e temperatura corporal, e na amígdala, emoções. Quando um canabinoide ou uma combinação de canabinoides se ligam a um receptor especializado a um evento ou uma série de eventos, é acionado na célula, resultando numa alteração da atividade celular, sua regulação genética ou alteração dos sinais que são enviados às células vizinhas. Os receptores canabinoides de tipo 2 encontram-se apenas nos tecidos periféricos e não são tipicamente encontrados no sistema nervoso central. Tal como os CB1R, respondem tanto os canabinoides endógenos como CBD, THC e outros fitocannabinoides. Os receptores CB2R encontram-se principalmente associados com o sistema imunitário e encontram-se fora do cérebro em locais como o intestino, o baço, o fígado, o coração, os rins, os ossos, os vasos sanguíneos, as células linfáticas, as glândulas endócrinas e os órgãos reprodutores. Por exemplo, quando o CBD se liga a um receptor CB2R, verifica-se uma diminuição do impacto de doenças inflamatórias e neuroinflamatórias.
Até recentemente, acreditava-se que os receptores CB2R não tinham qualquer influência nas células nervosas, mas estudos recentes demonstram que também têm um papel muito importante na regulação do processamento dos sinais no cérebro. Juntos, os receptores CB1R e CB2R são responsáveis pela regulação dos neurohormonas, que são substâncias produzidas e segregadas por células neuroendócrinas no sangue do corpo. Estes receptores possuem um papel ativo em vários processos fisiológicos diferentes, incluindo a memória, o humor, sensações de dor e de regulação do apetite. Quando os canabinoides se ligam a estes receptores, quer estes sejam endógenos ou derivados de fontes externas, os receptores ativam-se e produzem mudanças fisiológicas. O CBD é uma substância presente na cannabis e que tem grandes benefícios medicinais, mas que, ao contrário do que se pensa, não induz estados de consciência alterados. Na verdade, o CBD contraria os efeitos psicoativos do THC, outra substância existente na cannabis, e que é o componente responsável por deixar as pessoas pedradas. O fato da cannabis rica em CBD ser não psicoativo transforma-o numa solução interessante para pacientes que procuram alívio para a inflamação, dor, ansiedade, psicoses, convulsões, entre outros problemas de saúde, sem se passar pelos sintomas desagradáveis de letargia e disforia. Investigação científica e clínica, muita da qual patrocinada pelo governo dos Estados Unidos, salienta o potencial do CBD como tratamento para um vasto leque de condições médicas, incluindo artrite, diabetes, alcoolismo, esclerose múltipla, dor crônica, esquizofrenia, estresse pós-traumático, depressão, infecções resistentes a antibióticos, epilepsia e outras doenças do foro neurológico. Além disso, o CBD tem mostrado possuir propriedades neuroprotetoras e neurogênicas. As suas propriedades anticancerígenas são, atualmente, alvo de investigação em vários centros acadêmicos nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo. E com isso nós encerramos o nosso trabalho sobre os receptores endocannabinoides e a influência da maconha no seu bem-estar.